Olá, boa tarde. Sexta-feira, 7 de novembro de 2025, 4h56 da tarde. O tema de hoje, eu hoje vou arriscar um bocadinho. Se calhar vou chatear e vou começar um bocado com estas coisas. Vou partilhar um pouco só a minha visão do que é que nós somos e como é que experimentamos as coisas. Eu fui abordando a pouco e pouco este tema e ontem senti-me espicaçado interiormente para voltar a falar dele, mas com um bocadinho mais de detalhes e mais estruturado do que aquilo que eu tenho apresentado. Ok. Não sou eu que tenho esta concepção de que nós somos três pessoas. Existem várias teorias e doutrinas espirituais que têm essa concepção de que o ser humano são três pessoas. Eu também adoto essa concepção. Eu chamo o ego, a alma e a criança interior. Já partilhei isto convosco. O ego é aquilo que está a falar, que está ciente que está a falar com vocês, que está ciente das palavras que está a dizer, é o que está a ouvir e é o que participa. Basicamente, o ego, a alma e a criança interior. Dois deles são duais. O ego é o que conhece, a alma é a que sabe, é o sábio. Portanto, o ego funciona com o conhecimento, a alma com a sabedoria e a criança interior é genial, é nosso lado genial. Acontece que o ego tem duas facetas, porque é dual. A primeira faceta é que ele está ciente e tem um lado que está consciente. O ciente é aquilo que ele está a ouvir e que ele tem noção do que está a passar. O consciente é o que está por trás do que ele está a ouvir, as mensagens subliminares, daquilo que ele está a ouvir, daquilo que se está a passar. Isto é o ego. A alma tem o subconsciente e o inconsciente, que funciona mais ou menos da mesma maneira que o ciente e o consciente. Ou seja, para a alma, que é uma parte nossa que nós não estamos cientes dela, a não ser que acreditemos nela, porque ela pode se manifestar, mas está sempre um ato de fé, está sempre uma crença de que aquela que falou agora era a minha alma. Então, a alma tem o subconsciente e o inconsciente. E é a mesma coisa, o subconsciente é aquilo que a alma conhece, sabe, aquilo que a alma sabe. O inconsciente é aquilo que a alma desconhece, não sabe. Então, muito bem, o ego funciona com o pensar, com as nossas palavras. Quando nós pensamos a dizer palavras, fazemos um pensamento e estamos a pensar as coisas todas com palavras. A alma não, a alma é o pensar com palavras, mas não somos nós a dizer as palavras. Nós ouvimos as palavras como um pensamento. Não ouvimos as palavras, não é? Mas é um pensamento que nos surge. E o pensamento, há a doutrina budista que diz que nós não somos os nossos pensamentos. E nós não somos os nossos pensamentos, nós egos, porque as almas são os nossos pensamentos. E isto é confuso, porque as almas estão todas ligadas entre elas, nessa ligação do subconsciente e do inconsciente. Então elas comunicam entre elas e os pensamentos que nós temos na nossa cabeça, que não somos nós a formular, e como é que sabemos que somos nós ou não somos nós? Porque, por exemplo, eu posso estar a dizer isto e estar na minha cabeça a pensar a estar a dizer isto. E posso, por exemplo, pensar o que é que eu vou dizer amanhã e começar a ver uma narrativa e eu reparo que quem está a dizer as palavras não sou eu. Eu ouço as palavras, salvo seja, não se ouve as palavras, não está bem, não há aqui psicoses. Eu percebo as palavras no meu pensamento, mas não percebo que sou eu que estou a proferi-las. É subtil. E demorei para aí um mês à vontade a analisar o meu pensamento e a perceber estas nuances. E é muito subtil, e a alma pega-nos muitas rasteiras. Não a levem a mal, ela é muito insegura. A alma é muito insegura. E a alma tem A alma é aquela que nos, da certa forma, que tem a preocupação connosco maior. É aquela que nos vai manipulando
sem aspas muitas vezes. Vocês já viram falar das experiências que há a analisar o cérebro e veem que uma pessoa pedem uma pessoa para tomar uma decisão se escolhe A ou B, por exemplo, e começam a ver um padrão no cérebro dela e percebem que antes dela estar ciente que escolheu o A ou o B, já o cérebro dela fez a escolha. Isto é o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. Portanto, é a alma que faz a escolha muitas vezes mesmo. A alma é que é responsável por nós e faz as escolhas. Há almas que acreditam que o ego é uma fantasia, há almas que acreditam que não há, almas que não há espírito, é tudo o corpo, é o cérebro que está a fazer estas coisas todas e o ego é um subproduto do cérebro. Há muitas teorias em relação a isto, que são engraçadíssimas de analisar com esta perspectiva. Então, o que é que acontece? De repente, percebi que o meu pensamento tinha pelo menos 3 formas de se expressar. 4. Uma não verbal, uma com uma ideia, em que a ideia está lá e não há uma narrativa, há a ideia toda da informação, como é que é? Informação imediata, a comunicação é imediata, e há depois 2 tipos de comunicação falados. Há um tipo de comunicação falado que é assim como eu estou a falar, mas no meu pensamento, em que eu falo com o meu pensamento, e há outra comunicação pensada, que eu não é um pensamento meu ou não, mas isto é um desafio. Mas vamos a partir do princípio que é um pensamento meu, que eu estou a ter aquele pensamento, que é a minha alma que está a falar comigo, e a minha alma fala, entre aspas, estas coisas todas, está bem? Não sejam literais, por favor, senão eu meto em trabalhos. A minha alma fala comigo e ela pode escolher falar como eu estou a falar assim agora, ou seja, ter um pensamento em que há uma conversa, porque ela consegue manipular-me, porque ela sabe que eu existo, e então consegue perceber que fazer de maneira que eu pense que sou eu que estou a pensar. Ou então, se ela for audaz, e eu desafio as almas que estão a vir a fazer isto, ela fala sem eu, o pensamento vem sem eu pensar nas palavras. Tipo um diálogo interior. Eu falo com as palavras e ela fala sem as palavras. Já repararam nisto? É que eu acho que isto é comum a todos nós. Pelo menos na minha cabeça isto é assim. Eu não sou um mau exemplo, mas eu acho que isto é comum a muito. Eu acho que é todos nós. Acho que é todos nós. Todos nós falamos de diálogos internos, todos nós falamos com os nossos pensamentos, todos nós temos diálogos connosco mesmos. Tudo isto é natural. E então, estas 4 formas. E a 4ª forma que eu não disse, portanto, não verbal, verbal com palavras. Eu disse. Verbal com palavras, mas que não sou eu que a estou a pensar, ela está a chegar a mim, essas palavras como um pensamento a chegar a mim. E a ideia, a comunicação imediata. A comunicação imediata é da criança interior, é o amor. A criança interior é o amor, é o amar. E ela comunica de forma imediata, uma ideia, pim, e vem toda a informação. A alma comunica desta forma verbal, não verbal e corporal. E o que ela comunica, o inconsciente, podemos pensar que é uma emoção, porque isto depois tem a ver com Damásio. Damásio dizia que havia a emoção e o sentimento. E o sentimento é a descrição de uma emoção, porque uma emoção não se pode descrever. Quando se está a descrever uma emoção, isso é um sentimento. Nós temos uma emoção e quando vamos debruçar-nos sobre a emoção e descrevê-la, o que é que ela está a fazer-nos, então isso é um sentimento. Nesta perspectiva, o inconsciente é uma emoção, está sempre rico e pode ter muita coisa lá dentro para nós observarmos, e o subconsciente é o sentimento. É quando nós racionalizamos, entre aspas, quando nós pensamos e debruçamos com a nossa razão, com o nosso coração, sobre o que é que estamos o que é que a emoção nos traz. E então é o sentimento. Isto é a alma. Inconsciente, emoção, subconsciente, sentimento. O ego pensa a falar. O ego pensa sempre a falar e fala também.
O ego usa a palavra, é sempre o ego. E ele tem aquela forma que eu vos disse de ter de estar ciente e de estar consciente. Ciente das coisas que estão a passar à volta dele, consciente é o que está por baixo daquilo que não está imediatamente perceptível para o ego. Isto é o ego. Agora, o desafio brutal é começar a pôr estes dois a falar, o ego e a alma, e depois perceber as nuances da criança interior a entrar no diálogo. As nuances da criança interior é tão simples como de repente vir uma sensação de paz enorme. É o amor ágape, divino. Portanto, cada vez nós temos um sentimento de paz, de amor incondicional, e isto é a criança interior a manifestar-se. Isto é o reino da consciência. A consciência é o reino da criança interior. Eu não sei se isto está certo, eu não sei se isto está errado, isto é uma perspectiva, está bem? Eu não quero vender isto a ninguém, de forma alguma. Achava muito giro que alguns de vocês começassem a experimentar isto e a ver se convosco também faz algum sentido ou não faz sentido nenhum. Mas isto implica sempre algum tempo e alguma paciência. E a colaboração das almas. E isso vocês egos não controlam. Vocês egos que me estão a ouvir, como as almas que me estão a ouvir, como a criança de Deus que me está a ouvir, só nós somos só os egos. Nós não controlamos aquilo que a alma vai fazer. Somos reféns dela. Portanto, é o passo que a alma tem que dar para chegar a nós. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Porque há milénios desta forma de estar na existência, em que a alma e o ego não sabe da alma, mas a alma sabe do ego e sabe que existe, mas não sabe da criança interior. A criança interior sabe da alma e sabe do ego. Se nós soubéssemos da alma, nós agíamos a falar com ela naturalmente e conhecíamos todos a alma, todos dizíamos que tinha uma alma. Isto não acontece. Mas a alma sabe que tem lá o ego. Ela conhece o ego. Pode chamar-lhe um subproduto da sua existência, mas ela sabe que ele lá está. Ela lida com ele, ela manipula o ego. Há aquele boneco com as cordinhas, com os fios, que se vê uma mão a manipular e tem um anel com o S de Satanás. O S não é de Satanás, o S é de Soul, alma. Soul. É a alma que nos manipula. E ela faz isto com o melhor dos interesses, nem sempre da melhor maneira. É um desafio enorme isto. Já me demorei demais, eu não queria perder mais tempo, não devo ter muitas visualizações neste filme, mas pronto, valeu a pena. Ao menos eu fiquei mais com consciência tranquila de que partilhei aquilo que tinha que partilhar. Muito obrigado pelo vosso tempo, até breve.